Sal da igreja, capaz do Senhor. Meu nome é Juliana, sou mãe, esposa, filha, nora de pessoas maravilhosas que eu louvo a Deus pela vida de cada um. E nesse mês de maio, que o mundo comemora o Dia das Mães, porque Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias é dia de dar o abraço, de agradecer, de dizer o quanto importante ela é. São todos os dias. Infelizmente eu não tenho mais a minha mãe, fisicamente, mas emocionalmente eu continuo carregando ela no meu coração. Uma palavra mexeu muito comigo e eu queria deixar ela aqui. Fica lá em Reis. Na verdade são duas palavras. A primeira fica em Reis, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, que é sobre a viúva de Serepa. Quando o profeta chega e diz a ela que ela estava perguntando o que ela está fazendo, e ela está lá catando os galhos para fazer a comida do filho, esperar ele morrer, porque a fome estava devastando aquele país, né? Então o profeta diz a ele: faça primeiro um bolo para mim e depois você faz para o seu filho. Aí eu pergunto, se a única oportunidade de você alimentar seu filho, você vai tirar da boca do seu filho para dar para outra pessoa? Mas ela obedeceu, porque não é o que a gente ganha, é o que a gente entrega, é a confiança. A outra palavra está em 2 Reis, que fala sobre o milagre do azeite. São duas mães que estão ali na iminência de perder seus filhos, uma para a fome e a outra para o credor. E elas fazem uma escolha, que é confiar em Deus. E essa obediência veio através da ordem do profeta. O milagre do azeite, ele veio quando ela obedeceu o que o profeta falou. Ela foi pegar as vasilhas, ela fechou a porta e começou a encher com os filhos. Ela orou sobre aquilo que o profeta disse a ela. E ele perguntou: o que é que você tem? E ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija com azeite. E a gente é assim. Muitas vezes a solução está na nossa mão, mas a gente acha que não tem nada. A viúva de Serepa, ela tinha os galhos que ela ia fazer uma refeição para o filho. Acredito eu que com muito aperto no peito, porque como a crise estava muito grande, eram os últimos galhos. Provavelmente seria a última refeição. Aí chega uma pessoa e diz: faça para mim primeiro. Ela obedeceu. E ela viu a barriguinha do filho dela nunca mais sentir fome. Porque não é o que a gente acha. É a prontidão de entregar aquilo que a gente tem na mão de Deus e confiar. São duas mães. E pense no ponto fraco e forte na terra, é uma mãe. Porque foi o único amor que a Bíblia compara ao de Deus, é o amor de mãe. E elas escolheram. Elas escolheram não somente pelo seu filho fisicamente, mas por uma história que aquele ato dela ia carregar. Qual é a reflexão de tudo isso? Quão dispostas estamos nós a entregar aquilo que a gente tem de valor? Porque acredito eu que para uma mulher, o que a gente mais tem de valor é um filho. Porque a gente gerou dentro da gente, é um pedaço da gente. E só a gente consegue entender o que se passa com ele. O pai não consegue, o avô não consegue, ninguém consegue. Só a gente. Porque esse dom foi dado a gente. E quão disposto a gente está a entregar? Porque é muito fácil a gente dizer: Deus, eu confio no Senhor.
Eis-me aqui. É muito fácil, é muito bonito. Mas e na hora que tudo aperta, que o céu fecha, que as portas fecham, o que a gente vai fazer? Quando a gente só vê uma solução e às vezes é aquilo que a gente mais ama, que a gente precisa entregar, deixar no altar. Qual é a nossa opção? Obedecer, porque quando Deus pede alguma coisa, Ele não pede para humilhar a gente, para destruir a gente. Ele pede para impulsionar o nosso crescimento, porque a gente precisa passar. Mesmo diante das maiores dores que na vida humana a gente possa suportar, nenhuma delas Deus faz para nos derrubar. Tem dores que a gente acha que não vai suportar, mas com a presença de Deus, a gente suporta, a gente passa e ela vira um testemunho. Então a reflexão que eu deixo aqui é quão dispostos estamos nós a entregar aquilo que Deus nos pede, aquilo que temos mais de precioso. Porque estar na igreja, dentro da igreja, não significa que somos salvos. Não significa que somos santos, porque a santificação é todos os dias. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é um processo. E os ataques do inferno, para quem quer viver isso, são grandes. A gente prova a nossa obediência a Deus quando a gente renuncia o nosso eu, o que eu acho que é melhor, o que eu queria que fosse, para viver aquilo que Ele quer. A viúva de Serepta não precisou mais fazer sopinha de galho por filho. Ela teve uma abundância. A viúva, que estava à beira de perder os 2 filhos, ela derramou azeite, aquilo que tem dentro da gente. O azeite está dentro da gente. Ela derramou. E não foi o azeite que acabou, foi as vasilhas. Porque se tivesse vasilha até hoje estava jorrando azeite. Os filhos não precisou pagar por uma dívida dos pais, porque filho não paga pela dívida de pai e de mãe. Porque elas obedeceram. Elas fizeram a escolha de entregar o que mais elas têm de valor. A viúva de Serepta foi diretamente, porque era a única refeição que ela tinha para dar para o filho. E talvez a viúva do azeite, ela não tenha cogitado essa possibilidade, mas ela fez diretamente para os filhos. Porque se ele disse, vá, preencha, venda e pague as dívidas, o pagamento das dívidas garantia a liberdade do filho dela. Então, vamos fazer uma autoanálise de quão dispostas estamos em entregar tudo a Deus. Principalmente o que mais nos afronta. Porque o que nos afronta, ele não afronta para nos diminuir. De jeito nenhum. Ele afronta para nos fazer crescer. Crescimento dói. Escolhas difíceis dói. Mas sobretudo a presença de Deus, ela para na gente. E Ele quer ver da gente quão disposto estamos a entregar. Porque Deus não deve satisfação a ninguém. Deus não precisa fazer por ninguém. Porque Deus sem nós é Deus, poderoso, exaltado. Agora, nós sem Ele somos nada. Então a gente precisa entender isso. No mês de maio, que é onde o mundo comemora o Dia das Mães, essas 2 mães fizeram pelos seus filhos. E nós? O que estamos fazendo pelos nossos filhos? Alguns já estão grandes, adultos, mas outros estão pequenininhos. Será a próxima geração que será levantada. Estamos criando mulheres de Deus para ser submissa ao marido,
para saber cuidar de uma casa, administrar conflitos, se curar para não machucar ninguém. Estamos criando homens fortes, gentis, que saiba tratar uma mulher. Será? Porque ser mãe vai além de gerar. A gente não gera só uma vida no nosso ventre, a gente gera uma geração, uma descendência. Outra mulher vai encontrar o nosso filho, outro homem vai encontrar a nossa filha. E assim sucessivamente. O dia que o sol se pôr pra gente, qual foi a missão que a gente deixou aqui nessa terra? A minha mãe deixou a missão de ser forte, de ser boa, independente do mal que as pessoas me façam. Ela soube me dar um amor de mãe que ela nunca teve. E mesmo diante da falta que ela me faz, quando eu olho pro meu filho, eu entendo que amor é aquele. E que a minha missão ainda é maior, porque ela me deixou essa responsabilidade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Não tem como fugir, não tem como se ajustar a ela. Se Deus pede uma coisa a gente, e garante que vai estar com a gente, que vai passar pelo mar com a gente, que vai passar pelo fogo com a gente, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele levanta, que Ele restaura, que é somente obedecer e entregar. Então, quando a gente é pedido alguma coisa, a gente não tem que temer, porque a palavra já garantiu. E a gente tem que morrer todos os dias a nossa carne, para que o Espírito reine. E é essa reflexão que eu deixo. Mães, não olhe para os seus filhos como se fosse parar neles. Não, eles têm uma geração. Você gerou uma geração que vem após você. E cada decisão, cada atitude que você tomar vai impactar na sua vida e na sua descendência. Porque o que você liga na terra é ligado no céu. Confie em Deus. Mesmo que o que esteja sendo pedido é grande demais, confie. Porque Jesus não foi para a cruz em vão. Ele reina. Ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Quão disposta você está a entregar aquilo que ele está lhe pedindo para viver o extraordinário? Porque o normal a gente vive todos os dias. E a gente ora para Deus fazer, para Deus usar, mas quão disponível você está para Deus? Fiquem na paz.